Você já se sentiu assim? Preso? Como se estivesse dirigindo um carro potente, com o pé no acelerador até o fundo, mas as rodas giram em falso na lama? Você se esforça, você estuda, você trabalha mais que todo mundo. Você visualiza o sucesso, lê os livros, assiste aos vídeos, mas, no final do dia, parece que uma força invisível te puxa de volta para o mesmo lugar. O mesmo saldo bancário, as mesmas relações frustrantes, a mesma sensação de que você nasceu para algo grande, mas esse algo parece estar sempre do outro lado de um muro de vidro que você não consegue quebrar. Você vê outras pessoas, talvez menos talentosas, menos esforçadas, que simplesmente avançam. A vida delas flui, o dinheiro aparece, as oportunidades surgem, e você se pergunta com uma dor silenciosa no peito: o que há de errado comigo? Qual é o segredo que eu não sei? E se eu te dissesse que não há nada de errado com você? E se eu te dissesse que o problema não é sua força de vontade, sua inteligência ou sua ética de trabalho? O problema é o seu termostato. Sim, um termostato, como o do ar-condicionado. Pense nisso por um segundo. Você ajusta o termostato da sua casa para 22 graus. Se a temperatura subir para 25, o que ele faz? Ele liga o sistema de refrigeração até que a temperatura volte para 22. Se a temperatura cair para 19, o que ele faz? Ele liga o aquecedor até que a temperatura volte para 22. O termostato não julga, não pensa, não tem emoções. Ele apenas executa uma instrução: manter a temperatura em 22 graus. Agora, a pergunta que pode mudar a sua vida: e se a sua mente, a sua vida, a sua conta bancária tivessem um termostato interno ajustado para um certo nível de sucesso, felicidade e prosperidade? E se toda vez que você começa a ter um pouco mais de sucesso, a ganhar um pouco mais de dinheiro, a se sentir um pouco mais feliz do que o seu normal, esse termostato interno liga um mecanismo de autossabotagem para te trazer de volta para a sua zona de conforto? Ele te faz procrastinar naquele projeto importante, te faz gastar aquele dinheiro extra em algo fútil, te faz arrumar uma briga boba com a pessoa que você ama. Tudo para te trazer de volta para os 22 graus da sua realidade familiar. Este não é um conceito de autoajuda místico, é um princípio científico observado pela primeira vez de forma chocante por um cirurgião plástico nos anos 50, um homem chamado Dr. Maxwell Maltz. E o que ele descobriu não era sobre cirurgia plástica, era sobre a arquitetura da mente humana. Ele o chamou de psicocibernética. Nos próximos minutos, não vamos apenas falar sobre teoria, nós vamos mergulhar fundo na sua programação interna. Vamos encontrar o seu termostato, entender como ele foi ajustado e, mais importante, eu vou te mostrar exatamente como pegar o controle e ajustar esse termostato para o nível de riqueza, propósito e realização que você verdadeiramente deseja e merece. Se você está cansado de girar em falso, se você sente que é uma versão maior de você mesmo lutando para emergir, fique comigo, porque estamos prestes a desvendar o código da sua própria mente. E uma vez que você o entende, você nunca mais verá a si mesmo, o dinheiro e o sucesso da mesma maneira. Para entender o poder disso, precisamos voltar no tempo. Conheça o Dr. Maxwell Maltz. Ele não era psicólogo nem guru, era um cirurgião plástico de renome. Seu trabalho era consertar o exterior. Ele operava narizes, corrigia cicatrizes, remodelava rostos. Ele acreditava, como muitos acreditam hoje, que se você mudar a aparência de uma pessoa, você muda a vida dela. E muitas vezes isso acontecia. Uma mulher com uma cicatriz desfigurante que a fazia se esconder do mundo. Após a cirurgia, florescia. Tornava-se extrovertida, casava-se, prosperava. Um homem com um nariz que o tornava alvo de piadas. Após a cirurgia, ganhava uma nova confiança, conseguia promoção, liderava equipes. O trabalho de Maltz era, em muitos casos, um milagre. Mas então, ele começou a notar algo inexplicável. Havia pacientes que, mesmo após uma cirurgia tecnicamente perfeita, continuavam a se sentir feios. Uma jovem atriz cuja pequena imperfeição no nariz foi corrigida com maestria, continuava a acreditar que sua carreira estava arruinada por sua aparência. Ela se via no espelho e ainda havia o rosto feio. Nada que Maltz dissesse ou fizesse poderia convencê-la do contrário.
A cicatriz física se foi, mas a cicatriz invisível, a cicatriz na sua alma, permanecia. E o oposto também acontecia. Pessoas com deformidades reais que ele não podia consertar completamente agiam com uma confiança e um carisma inabaláveis. Elas não se sentiam feias, elas simplesmente eram, elas mesmas. Maltz ficou obcecado com essa questão. Por que mudar o rosto de alguém às vezes mudava a vida inteira e outras vezes não mudava absolutamente nada? A resposta, ele percebeu, não estava na pele, nos ossos ou na cartilagem. Estava em algo muito mais profundo. Estava na autoimagem. A autoimagem é a sua verdade pessoal sobre quem você é. Não é quem você realmente é. É a sua ideia de quem você é. É um mapa mental, construído a partir de crenças, experiências passadas, sucessos, fracassos, o que seus pais disseram, o que seus professores pensaram, o que seus amigos zombaram. É a soma de todas as conclusões que você tirou sobre si mesmo. E aqui está a descoberta chocante de Maltz. Você não pode agir de forma inconsistente com a sua autoimagem. É neurologicamente impossível a longo prazo. Se a sua autoimagem é a de alguém que nunca tem dinheiro suficiente, mesmo que você ganhe na loteria, seu cérebro, seu mecanismo interno, encontrará uma maneira de gastar, perder ou sabotar essa fortuna para te levar de volta ao estado de não ter dinheiro suficiente. Porque esse é o você que ele conhece. Essa é a temperatura do seu termostato. Se a sua autoimagem é de alguém que não é amado, você pode encontrar a pessoa mais incrível do mundo, mas vai encontrar defeitos, criar conflitos ou agir de uma forma que eventualmente a afastará, provando a si mesmo, mais uma vez, que você não é amado. Sua vida exterior é um reflexo espelhado da sua autoimagem interior. Ponto final. Não é filosofia, é mecânica. E é aqui que entra a palavra cibernética. Cibernética é a ciência do controle e da comunicação em animais e máquinas. Um míssil teleguiado é um servomecanismo. Ele tem um alvo, um objetivo. Ele usa feedback negativo, informações sobre o erro, a distância do alvo, para corrigir continuamente sua rota até atingir o objetivo. Ele não pensa, ele apenas executa. Maltz percebeu que o cérebro humano tem um servomecanismo embutido, e o alvo que esse mecanismo persegue incansavelmente é a sua autoimagem. Seu sistema nervoso não consegue diferenciar uma experiência real de uma experiência vividamente imaginada. Para ele, ambas são reais, e ele vai trabalhar para tornar a sua realidade externa consistente com a verdade que ele tem registrada. Isso é, ao mesmo tempo, a notícia mais aterrorizante e a mais libertadora que você pode receber. A aterrorizante porque significa que sua força de vontade consciente é quase inútil contra essa programação. É como tentar aquecer um quarto com o isqueiro enquanto o ar-condicionado está ligado no máximo. Libertadora porque se você pode mudar a programação, se você pode mudar a autoimagem, se você pode ajustar o alvo do seu servomecanismo, o sistema inteiro começa a trabalhar para você e não contra você. O sucesso se torna automático. A prosperidade se torna o seu estado natural. A resiliência se torna um reflexo. A pergunta deixa de ser como eu consigo o que eu quero e passa a ser quem eu preciso me tornar para que o que eu quero venha até mim. Então, como essa autoimagem, esse projeto da sua realidade foi construída? Ela não veio com você. Você não nasceu se sentindo incapaz ou não merecedor. Um bebê não pensa, eu não sou bom o suficiente para mamar. Ele simplesmente chora e espera o leite. Ele opera a partir de um instinto de merecimento puro. Sua autoimagem foi construída, tijolo por experiências carregadas de emoção. Pense nisso. Você se lembra da nota 10 que tirou em matemática na terceira série? Provavelmente não. Mas você se lembra daquela vez em que o professor te humilhou na frente da classe por não saber a resposta? Essa memória provavelmente está gravada em alta definição. Nosso cérebro, por uma questão de sobrevivência, dá um peso desproporcional a experiências negativas e emocionalmente intensas. Um único fracasso humilhante pode anular 100 sucessos silenciosos. Um pai que te disse, talvez no momento de raiva, você nunca vai ser nada na vida. Tijolo. Uma paixão de adolescência que te rejeitou. Tijolo. Uma tentativa de negócio que faliu. Tijolo. A comparação constante com um irmão ou primo mais bem-sucedido. Tijolo.
A voz da sociedade que diz que ter muito dinheiro é ganancioso ou sujo, tijolo. E assim, sem que você percebesse, uma fortaleza foi construída ao seu redor. Uma fortaleza que define os limites do que você pode ser, fazer e ter, a sua autoimagem. E a parte mais traiçoeira, você acredita que essa fortaleza é você. Você diz, eu sou assim, eu sou procrastinador, eu sou ruim com dinheiro, eu sou tímido. Aqui está um desafio filosófico que pode chocar sua lógica. Você não é seus pensamentos. Você não é suas emoções. Você é a consciência que observa os pensamentos e as emoções. Você não é procrastinador. Você é uma pessoa que desenvolveu um hábito de procrastinar provavelmente como um mecanismo de defesa para evitar o fracasso ou o julgamento, reforçando uma autoimagem de alguém que não termina as coisas. A distinção é sutil, mas é a chave que abre a cela da prisão. Se você é algo, é fixo, imutável. Se você tem um hábito, ele pode ser mudado. Se você tem uma crença, ela pode ser questionada e substituída. O primeiro passo para reconstruir sua autoimagem não é adicionar novos tijolos positivos em cima dos antigos, é olhar para a fundação e começar a questionar a validade de cada tijolo negativo. Pegue um caderno, agora ou depois deste vídeo, e escreva no topo: quem eu acredito que sou? E comece a listar, sem filtros. Eu sou alguém que sempre luta com o dinheiro. Eu não sou criativo. Eu sou desajeitado socialmente. É difícil para mim perder peso. Eu nunca vou ser verdadeiramente rico. Agora, para cada uma dessas afirmações, faça a si mesmo 3 perguntas implacáveis. Primeiro, de onde veio essa crença? Tente rastrear a origem. Foi algo que alguém disse? Foi uma experiência específica? Seja um detetive da sua própria mente. Segundo, essa crença é 100% verdadeira? O tempo todo, sem exceção? Você nunca, em toda a sua vida, teve um momento de fluidez financeira? Você nunca teve uma ideia criativa? Ao encontrar as exceções, você prova que a crença não é uma lei universal, é apenas uma generalização. E terceiro, como essa crença me serve? Esta é a pergunta mais difícil. Muitas vezes nossas crenças limitantes nos protegem de algo. A crença, eu sou ruim com dinheiro, te impede de assumir riscos maiores e, portanto, te protege da possibilidade de um fracasso maior. Reconhecer o benefício oculto da sua limitação é o primeiro passo para liberá-la. Este processo é como acender uma luz num porão escuro e mofado. Pela primeira vez, você não está apenas sentindo um mofo, você está vendo de onde ele vem. E só então você pode começar a limpar. Se a sua autoimagem é o projeto e o seu sistema nervoso é o construtor, como você entrega um novo projeto para ele? Como você instala uma nova verdade sobre quem você é? A resposta de Maltz é elegante e profundamente poderosa, através da imaginação sintética e do ensaio mental. Ele a chamou de teatro da mente. O seu sistema nervoso, como dissemos, não diferencia uma experiência real de uma experiência vividamente imaginada. Astronautas da NASA passam centenas de horas em simuladores. Eles não estão brincando de nave espacial. Eles estão forjando caminhos neurais. Eles estão experienciando cada possível emergência, cada procedimento, tantas vezes em simulação, que quando acontece na realidade, o corpo e a mente reagem automaticamente, sem pânico, sem hesitação. Eles já viveram aquilo. O atleta olímpico no bloco de partida não está apenas pensando, eu quero ganhar. Ele já nadou aquela prova em sua mente 1000 vezes. Ele sentiu a temperatura da água, ouviu o som da multidão, sentiu a queimação nos músculos no último metro, viu sua mão tocar a parede primeiro. Ele está apenas executando um programa que já foi instalado. Riqueza, prosperidade e propósito funcionam exatamente da mesma maneira. Você não pode esperar se tornar rico para se sentir rico. Você precisa começar a se sentir próspero agora para que seu servomecanismo possa te guiar até a manifestação externa dessa prosperidade. Mas a maioria das pessoas faz isso errado. Elas pensam em visualização como um filme passivo. Isso é fantasia, não é ensaio mental. O teatro da mente da psicofibernetics é ativo, detalhado e, crucialmente, realista. Então, como praticar? Passo 1. Relaxe profundamente. Você não pode instalar um novo software num computador que está superaquecido e travando. Antes de qualquer sessão no teatro da mente, você precisa relaxar. Não é opcional, é essencial. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos, respire fundo, segure e solte lentamente.
Faça isso 10 a 15 vezes. Sinta seus ombros relaxarem. Diga a si mesmo: eu estou calmo e receptivo. Passo 2. Construa a cena com detalhes sensoriais. Não pense apenas no resultado. Pense na performance que leva ao resultado. Digamos que seu objetivo seja fechar um grande negócio. Em seu teatro da mente, não se veja apenas assinando o contrato. Comece do início. Veja a sala de reuniões. Ouça o som da sua própria voz, calma, confiante e persuasiva. Sinta o peso da caneta na mão. Sinta o aperto de mão firme. Sinta o cheiro do café na sala. E, o mais importante, sinta a emoção do sucesso agora. Sinta a tranquilidade, a certeza, a gratidão. Esse sentimento é a cola que fixa a nova imagem no seu subconsciente. Passo 3. Ensaie o sucesso e a superação. Esta é a parte que a maioria das pessoas pula. Em seu teatro da mente, não visualize apenas o caminho perfeito. Visualize os desafios e você o superando com maestria. O cliente levanta uma objeção difícil? Veja-se sorrindo calmamente e respondendo com uma solução brilhante. Ao ensaiar a superação de obstáculos, você está programando a sua mente para a resiliência e a perseverança. Passo 4. Repetição e consistência. Fazer isso uma vez é interessante. Fazer isso todos os dias, por 15 a 20 minutos, é transformador. Você está literalmente esculpindo novos caminhos neurais no seu cérebro. Você está construindo a autoimagem da pessoa próspera, bem-sucedida e resiliente. Seu sistema nervoso trabalha para criar consistência entre sua autoimagem e sua realidade externa. Ao praticar o teatro da mente, você cria uma tensão criativa. Sua realidade atual não corresponde mais à sua nova autoimagem. E o servo-mecanismo fará o que foi desenhado para fazer. Ele começará a corrigir o erro, a te guiar para as ações, pessoas e oportunidades que alinharão sua realidade externa com seu novo projeto interno. Existe um inimigo silencioso para todo esse processo. Um fantasma que assombra o teatro da mente. É a memória dos seus fracassos passados. Maltz tinha uma visão radical sobre o fracasso. Ele dizia que nós não aprendemos com o fracasso. Nós aprendemos com o sucesso. O fracasso, quando lembrado vividamente, apenas nos ensina a como fracassar. Pense em um golfista que erra uma tacada crucial. Se ele ficar remoendo o erro, visualizando a bola indo para a água de novo e de novo, o que ele está fazendo? Ele está praticando o erro. Ele está se hipnotizando com o fracasso. Você precisa tratar seus fracassos da mesma forma. O fracasso é apenas feedback. Primeiro, analise o erro logicamente uma vez. O que aconteceu? O que eu poderia ter feito de diferente? Extraia a lição, o dado. Segundo, perdoe-se radicalmente. Entenda que você fez o melhor que podia com o conhecimento que tinha naquele momento. Diga em voz alta: eu me perdoo por aquele erro. Eu extraí a lição e agora eu o libero. Terceiro, esqueça o sentimento, guarde a lição. Recuse-se a reviver a emoção do fracasso. Observe a memória como uma nuvem passando e diga: isso é passado, a lição foi aprendida. E imediatamente, quarto, substitua a imagem. Volte para o seu teatro da mente e pratique a performance correta. Você precisa, deliberadamente, criar e fortalecer mais memórias de sucesso do que memórias de fracasso. Perseverança não é sobre continuar batendo a cabeça na parede, é sobre corrigir a rota a cada batida, esquecer a dor do impacto e manter os olhos fixos no alvo. Vamos falar diretamente sobre dinheiro, riqueza e prosperidade, porque esta é uma das áreas onde o nosso termostato interno é mais poderoso e mais sabotador. A maioria de nós tem um teto de renda invisível, um valor que, subconscientemente, acreditamos ser o máximo que merecemos. Você conhece alguém assim? A pessoa que ganha 5 mil por mês. Se ela ganha 8 mil em um mês, algo inesperado acontece. O carro quebra, surge uma despesa urgente e no final do mês ela está de volta aos seus 5 mil. É como se a mente dissesse: alerta vermelho, riqueza excessiva detectada, acionar mecanismo de correção. Este termostato financeiro é construído a partir de crenças como: dinheiro é a raiz de todo mal, pessoas ricas são gananciosas, e eu não sou bom com finanças. Se essas crenças fazem parte da sua autoimagem, como você pode esperar se tornar rico? Para ajustar seu termostato financeiro, você precisa de uma cirurgia de crenças. Primeiro, exponha as crenças tóxicas.
O que você realmente acredita sobre riqueza? O que seus pais diziam sobre dinheiro? Escreva tudo. Segundo, desafie e neutralize. Dinheiro é a raiz de todo mal. É mesmo? Ou a falta de dinheiro causa muito mais estresse e desespero? O dinheiro é um amplificador. Ele amplifica quem você já é. Encontre exemplos massivos que contradigam sua crença limitante. Terceiro, instale novas crenças de prosperidade. Crie novos programas. Repita-as, sinta-as, viva-as em seu teatro da mente. Eu sou um excelente gestor do meu dinheiro. A prosperidade flui para mim e através de mim. O dinheiro é uma ferramenta para o bem. Eu mereço ser ricamente recompensado pelo valor que eu entrego ao mundo. Quarto, haja como a pessoa próspera que você está se tornando. Isso não significa sair gastando um dinheiro que você não tem. Significa tratar o dinheiro que você tem com respeito. Comece a se educar financeiramente. Abra uma conta de investimentos mesmo que seja com R$ 50. Pague-se primeiro. Essas pequenas ações enviam um sinal poderoso ao seu subconsciente. Eu estou no comando. Eu sou responsável. Eu sou próspero. Ao combinar a reprogramação mental com ações concretas, você cria um ciclo virtuoso. No final, a psicocibernética vai muito além de apenas ganhar mais dinheiro. É sobre uma nova maneira de viver. Uma vida de menos esforço e mais fluxo. Quando você define um alvo claro, o seu propósito, e confia no seu servo-mecanismo para te guiar, algo mágico acontece. Você para de lutar contra a correnteza. O propósito se torna sua bússola. É o porquê. Não é apenas eu quero ser rico. É, eu quero criar liberdade para minha família e contribuir com causas que acredito. Um propósito forte é o combustível para a perseverança. A resiliência se torna seu estado padrão. Você entende que os desvios não são o fim da jornada. São o feedback que o seu sistema precisa para corrigir a rota. A perseverança deixa de ser um esforço doloroso. Ela se torna um instinto, como o rio que persevera em direção ao mar. Você não tenta perseverar, você simplesmente continua, porque o seu alvo está travado. Você começa a viver em um estado de alerta relaxado, focado, mas solto. Mas não tenso, consciente, mas não ansioso. A vida deixa de ser uma batalha e se torna uma dança. Maxwell Maltz não descobriu apenas um truque de autoajuda. Ele decodificou a interface entre a nossa consciência e a nossa biologia. Ele nos deu um manual de instruções para a mente humana. A pergunta final não é se isso funciona. A pergunta é: você está disposto a fazer o trabalho? Você está disposto a sentar-se no silêncio do teatro da mente, a enfrentar os fantasmas do seu passado, a desafiar as crenças que te mantiveram pequeno e a redesenhar conscientemente a pessoa que você nasceu para ser? Sua felicidade, sua prosperidade e seu legado dependem da sua resposta. Nós viajamos fundo hoje, da sala de cirurgia de Maxwell Maltz aos corredores da sua própria mente. Falamos sobre termostatos, servomecanismos, teatros mentais e arquitetura da sua realidade. Isso é muita informação. E a informação, por si só, não muda nada. É a aplicação que cria a transformação. Minha intenção não foi apenas te inspirar por alguns minutos. Foi te dar um mapa. Se você continua comigo até aqui, nessa nossa jornada, você abriu uma porta. Você olhou para dentro do mecanismo da sua própria mente e viu, talvez pela primeira vez, não um mistério impenetrável, mas uma máquina. Uma máquina poderosa com um manual de instruções que esteve perdido por muito tempo. Você entendeu a ideia do termostato, o poder da sua autoimagem e a ferramenta divina que é o teatro da mente. Você sentiu uma onda de euforia, uma sensação de poder. É isso, você pensou. Agora eu entendi, agora nada pode me parar. Você começou a praticar. Sentou-se no silêncio, relaxou o corpo e começou a construir sua nova realidade, tijolo por tijolo, no palco da sua imaginação. Você se viu confiante, próspero, resiliente, e por alguns dias, ou talvez algumas semanas, o mundo pareceu responder. Uma pequena sincronicidade aqui, uma porta se abrindo ali. A confiança começou a se sentir real. Mas então, algo aconteceu. Talvez tenha sido sutil, uma voz antiga sussurrando no fundo da sua mente. Quem você pensa que está enganando? Talvez tenha sido um golpe duro, um revés inesperado no trabalho, uma despesa que te jogou de volta à estaca zero, um não que doeu mais do que deveria. E, de repente,
o elástico esticou ao máximo e arrebentou. Você se viu de volta aos velhos padrões. A procrastinação voltou com força total. A ansiedade sobre o dinheiro apertou seu peito novamente. Aquele sentimento de não ser bom o suficiente, que você achava ter exorcizado, estava de volta sentado na sua sala de estar, como um fantasma familiar. E a nova dor é ainda pior que a antiga, porque agora você sabe que é possível mudar, o que torna a sensação de estar preso novamente quase insuportável. Você se pergunta, o que deu errado? A psicocibernética é uma farsa? Ou sou eu, o único para quem isso não funciona? Se você está sentindo isso, respira fundo, porque o que você está experienciando não é um sinal de que você falhou, é um sinal de que o processo está funcionando. Você acaba de encontrar o guardião do seu antigo eu. Você está no meio da mais importante de todas as batalhas, a guerra das duas identidades. Bem-vindo à parte 2 da sua transformação. Hoje não vamos falar sobre como começar a mudança, vamos falar sobre como sustentá-la. Vamos mergulhar nas formas mais insidiosas de autossabotagem, aquelas que se disfarçam de virtudes. E vamos aprender a não apenas pilotar a máquina, mas a nos tornarmos o capitão inabalável da nossa própria alma, pronto para a terceira e última fase da nossa jornada, a transcendência. A primeira coisa que você precisa entender é o efeito elástico. Sua mente, seu sistema nervoso, é uma máquina de homeostase. Ela ama o que é familiar, mesmo que o familiar seja doloroso. Seu antigo eu, sua autoimagem limitante, foi o rei do seu reino interior por décadas. Ele construiu estradas neurais, fortalezas de crenças, sistemas de defesa. Quando você, com sua nova consciência, começa a construir uma nova identidade, o antigo rei não abdica do trono pacificamente. Ele vê essa nova versão de você como um invasor, uma ameaça existencial. E ele vai usar todas as armas que tem para te puxar de volta para o território conhecido. Ele vai usar a memória de fracassos passados como munição. Vai amplificar cada pequeno erro que você cometer no presente como prova de que você não mudou. Ele vai criar um nevoeiro de dúvida e fadiga para te fazer desistir. Entender isso é crucial. Você não está lutando contra uma força externa. Você está testemunhando a resistência programada do seu próprio sistema biológico. Não é pessoal, é mecânico. E como qualquer mecanismo, ele pode ser compreendido e superado. O problema é que a maioria de nós não reconhece as armas mais sofisticadas do inimigo. A autossabotagem não aparece apenas como gastar dinheiro impulsivamente. Ela evoluiu. Ela se tornou inteligente. Vamos pôr os 3 sabotadores silenciosos que estão neste exato momento minando sua perseverança. O primeiro, e mais perverso, é o perfeccionismo. Ele soa como uma virtude, não é? Eu só tenho padrões elevados, eu quero fazer as coisas direito. Mas na guerra pela sua nova identidade, o perfeccionismo é o disfarce mais elegante do medo. É o medo de ser julgado, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de falhar vestido com um smoking. O perfeccionista diz, eu não posso lançar esse projeto ainda, não está perfeito. O que ele realmente quer dizer é, se eu nunca lançar, ninguém pode criticá-lo. E minha autoimagem de alguém que poderia ter sido brilhante permanece intacta. O perfeccionista diz, eu não vou começar a ir para a academia até comprar a roupa certa, o tênis certo e ter o plano de treino perfeito. O que ele realmente quer dizer é, eu tenho medo de parecer ridículo e desajeitado no início, então eu vou adiar o desconforto de ser um iniciante, talvez para sempre. O perfeccionismo é o assassino do progresso. Ele te mantém preso em um ciclo eterno de planejamento e preparação, te impedindo de fazer a única coisa que gera resultados, agir. A psicocibernética funciona com feedback. Seu servo-mecanismo precisa de dados do mundo real para corrigir a rota. Mas se você nunca lança um míssil porque está ocupado demais pulindo ele nunca chegará a lugar nenhum. O antídoto para o perfeccionismo é a ação imperfeita. É adotar o mantra, feito é melhor que perfeito. É dar o primeiro passo, mesmo que desajeitado. É escrever o primeiro parágrafo, mesmo que ruim. É fazer a primeira ligação, mesmo que a sua voz trema, porque na arena da ação, não na torre de marfim do planejamento, que a nova autoimagem é forjada com suor e realidade.
O segundo sabotador silencioso é o intelectual racionalizador. Esse é o primo do perfeccionista. Ele não te impede de agir pelo medo da imperfeição, mas te afoga num oceano de informações. Ele é o viciado em mais um. Eu preciso ler só mais um livro sobre investimentos antes de começar a investir. Eu preciso fazer só mais um curso sobre marketing digital antes de começar meu negócio online. Eu preciso entender perfeitamente a teoria da psicocibernética antes de começar a praticá-la. Esse sabotador usa a lógica como arma. Parece tão razoável, tão prudente, mas é uma armadilha. É a procrastinação disfarçada de diligência. É o medo de agir escondido atrás de uma pilha de livros e certificados. Você não precisa saber tudo para começar. Você precisa saber o suficiente para dar o próximo passo. O conhecimento real não vem da leitura, vem da aplicação. Você pode ler 1000 livros sobre natação, mas só vai aprender a nadar quando pular na água. O intelectual racionalizador te mantém na arquibancada da vida, te dando a ilusão de que você é um especialista no jogo, enquanto os jogadores de verdade, com muito menos conhecimento teórico, estão em campo, marcando pontos, errando, aprendendo e vencendo. O antídoto é a regra 80-20. Gaste 20% do seu tempo aprendendo e 80% do seu tempo fazendo. Implemente, teste, fale, ajuste, haja. A clareza que você busca não está no próximo livro, está na próxima ação. E o terceiro sabotador, o mais traiçoeiro de todos, o criador de drama. Este é um mestre da distração. Quando você começa a fazer progresso real, quando o silêncio e o foco necessários para a transformação se instalam, o criador de drama entra em pânico. O silêncio é o seu inimigo. Então, ele cria caos. Ele começa uma briga desnecessária com seu parceiro. Ele se ofende com um comentário de um colega de trabalho e passa 3 dias remoendo aquilo. Ele encontra um problema minúsculo em sua casa e o transforma em um projeto de reforma de emergência. Ele se vicia no feed de notícias, em polêmicas políticas, na vida de celebridades, qualquer coisa para evitar o trabalho desconfortável e silencioso de sentar-se consigo mesmo e confrontar a resistência interna. O drama é uma droga. Ele te dá uma descarga de adrenalina e cortisol, te faz sentir vivo e ocupado, mas é uma ocupação vazia. É uma cortina de fumaça para te impedir de fazer o único trabalho que importa, o de reconstruir a si mesmo. O antídoto é o tédio sagrado. É aprender a se sentir confortável no desconforto do silêncio. É desligar as notificações, é se recusar a participar de discussões inúteis. É entender que seu foco e sua energia mental são seus recursos mais preciosos. Você não pode desperdiçá-los em batalhas que não são suas. Cada gota de energia gasta em drama externo é uma gota roubada da sua transformação interna. Perfeccionismo, racionalização e drama. Reconheça esses 3 cavaleiros do apocalipse da autossabotagem. Quando eles aparecerem, não lute contra eles. Não se culpe, apenas observe-os, chame-os pelo nome. Ah, olá, perfeccionismo. Eu vejo você aí tentando me proteger do julgamento. E então, deliberadamente, escolha a ação oposta, a ação imperfeita, a implementação, o foco silencioso. Isso nos leva a uma compreensão mais profunda de quem você realmente é nesta equação. Na parte 1 eu disse, você não é seus pensamentos. Agora precisamos ir além. Imagine que sua mente, seu corpo e suas emoções são um navio incrivelmente avançado. Este navio tem uma programação, um piloto automático, sua autoimagem, seu servomecanismo. Por anos, esse piloto automático esteve no comando, seguindo um mapa antigo para uma terra de escassez e limitação. Você, a consciência, o observador, é o capitão desse navio. Por muito tempo, o capitão esteve adormecido na cabine. O navio navegava sozinho, batendo em icebergs, entrando em tempestades, seguindo a programação padrão. Agora, você, o capitão, acordou. Você foi até a ponte de comando e viu o mapa antigo. Você decidiu traçar um novo curso. A resistência que você sente, o efeito elástico, os sabotadores, não é o capitão lutando consigo mesmo. É o piloto automático do navio, o servomecanismo. A máquina está dizendo, capitão, este não é o caminho familiar. É perigoso. O mapa antigo diz para virarmos à esquerda aqui, em direção à ilha da autodepreciação. Seu trabalho como capitão não é descer para a casa de máquinas e lutar com as engrenagens.
Isso é exaustivo e inútil. Seu trabalho é permanecer na ponte de comando com calma e autoridade. Segurar o leme e dizer: eu ouço o alerta, máquina. Obrigado pela informação, mas o capitão está no comando agora. E nós estamos indo para a direita, em direção ao continente da prosperidade. Toda vez que você escolhe a ação imperfeita em vez do perfeccionismo, você está reafirmando sua autoridade como capitão. Toda vez que você age em vez de ler mais um livro, você está reafirmando sua autoridade. Toda vez que você escolhe o foco silencioso em vez do drama, você está reafirmando sua autoridade. Essa dissociação é a chave para a perseverança. Você não é a ansiedade. Você é o capitão que observa a ansiedade no painel de controle. Você não é o desejo de procrastinar. Você é o capitão que observa o alerta do piloto automático e, mesmo assim, mantém o curso. É aqui que transformamos nossa relação com o fracasso. Os reveses não são mais provas de que o capitão é incompetente. São apenas um navio sendo atingido por uma onda. O trabalho do capitão não é evitar todas as ondas. Isso é impossível. É aprender a navegar através delas, a usar o vento a seu favor, a consertar o que quebra e a continuar, sempre em direção ao destino. Cada vez que você é puxado para trás pelo elástico e, em vez de desistir, você respira fundo, se reconecta com seu teatro da mente e dá o próximo pequeno passo à frente, você não está apenas esticando o elástico, você está forjando um novo material. Você está transformando o elástico da resistência em uma fibra de resiliência inquebrável. Suas cicatrizes se tornam sua força. O conceito japonês de kintsugi nos ensina isso. Quando uma peça de cerâmica quebra, eles não a jogam fora. Eles a reparam com laca misturada com pó de ouro. As rachaduras não são escondidas, elas são celebradas. A peça se torna mais bonita e mais valiosa por ter sido quebrada. Seus fracassos, suas recaídas, seus momentos de fraqueza, estes são seus fios de ouro. Cada vez que você se reconstrói, a Imelda te deixa mais forte do que antes. A autoimagem que sobrevive a esses testes de fogo não é mais uma construção frágil, ela se torna uma convicção. Então, aqui estamos nós, no final da segunda etapa. Nós entendemos a máquina na parte 1, agora na parte 2 aprendemos a ser o capitão, a navegar pela resistência e a transformar nossas rachaduras em ouro. Mas ainda existe um nível acima. Existe um estado em que o capitão não precisa mais lutar para segurar o leme. Um estado em que o piloto automático foi tão completamente reprogramado que o sucesso, a prosperidade e o propósito se tornam um novo familiar. Um estado em que o navio parece navegar sozinho, guiado não apenas pelo capitão, mas pelas próprias correntes do universo. Este é o estado de fluxo, o estado de rendição criativa, o estado da vida cibernética. E essa é a nossa conversa para a parte 3. Mas antes de irmos para lá, seu trabalho agora é se tornar o capitão. Eu te desafio a fazer isso. Durante a próxima semana, sua única missão é observar. Observe seus sabotadores. Quando o perfeccionismo aparecer, diga: olá. Quando a racionalização te chamar para mais um livro, sorria. Quando o drama te convidar para dançar, recuse educadamente. Você navegou pelas águas turbulentas da resistência. Você olhou nos olhos dos seus sabotadores silenciosos, o perfeccionista, o intelectual, o criador de drama, e, em vez de lutar, você os reconheceu e manteve o leme firme. Você sentiu o elástico da sua antiga identidade te puxar para trás com uma força desesperada, e mesmo assim, você não arrebentou, você persistiu. Você aprendeu que a perseverança não é uma força bruta, mas uma calma autoridade. Você entendeu que seus fracassos não eram vereditos sobre o seu valor, mas meras correções de rota no vasto oceano da vida. Você começou a remendar suas achaduras com o ouro da consciência e descobriu que sua força não reside na ausência de quebras, mas na beleza de ter se reconstruído. Mas, talvez, no silêncio da noite, uma nova pergunta tenha surgido. Uma pergunta mais sutil, mais profunda. É só isso? A vida é uma luta constante, mesmo que nobre, entre o capitão e a máquina? Terei eu que passar o resto dos meus dias segurando o leme com os nós dos dedos brancos, sempre vigilante contra a rebelião do piloto automático? Essa é a pergunta final, e a resposta é a chave para a liberdade que você nem sabia que estava buscando. A resposta é não. A luta não é o destino final, é o treinamento. O verdadeiro objetivo da psicocibernética não é te transformar em um controlador mestre da sua mente. É te levar a um estado tão profundo de alinhamento que o controle se torna obsoleto.
Bem-vindo à parte 3. A vida cibernética. O estado de fluxo, de rendição criativa, onde você não apenas pilota o navio, você se torna um com ele. Imagine um arqueiro mestre. No início, ele é todo técnica, posição dos pés, ângulo do cotovelo, a tensão da corda, a respiração. É um processo consciente, mecânico e cheio de esforço. Ele é o capitão, forçando a máquina, seu corpo, a obedecer. Ele erra muito, mas cada erro é um feedback que ele usa para ajustar. Mas após milhares de flechas, algo muda. Ele para de pensar na técnica, ele para de tentar acertar o alvo. Ele, a flecha e o alvo se tornam uma única entidade. A mente se esvazia. O eu consciente, o capitão controlador, se afasta. E em um momento de silêncio absoluto, a flecha é liberada. E ela não voa para o alvo, ela simplesmente chega lá, como se aquele fosse seu único destino possível. Este é o estado de não-mente. Este é o esquecimento do eu. E esta, meu amigo, é a graduação da psicocibernética. Seu trabalho até agora foi o do arqueiro em treinamento. O teatro da mente, a desconstrução de crenças, a superação da autossabotagem, tudo isso foi a prática consciente. Foi você, o capitão, aprendendo a mecânica do seu servomecanismo. Mas o objetivo final é fazer com que sua nova autoimagem de prosperidade, propósito e resiliência se torne tão profundamente integrada, tão automática, que você se esquece dela. Você não precisa mais tentar ser confiante em uma reunião. Você simplesmente é confiante. Você não precisa mais se forçar a ver uma oportunidade em um desafio. Você simplesmente vê a oportunidade. Sua nova programação se torna seu novo piloto automático. O antigo rei foi deposto, e o novo rei governa com uma paz tão natural que ninguém mais se lembra que um dia houve uma guerra pelo trono. Como chegamos lá? Através de duas chaves finais: a profundidade do propósito e a prática da rendição. Primeiro, vamos falar sobre o propósito. Na parte 1, falamos dele como um porquê, para te manter motivado. Agora precisamos entendê-lo em um nível quântico. Seu propósito não é apenas um objetivo, é uma frequência vibracional. É a nota musical única que sua alma viu tocar neste mundo. Quando você está desalinhado do seu propósito, tudo é esforço. É como tentar sintonizar uma estação de rádio no chiado. Você gasta uma energia enorme para ouvir uma música distorcida. Mas quando você encontra seu propósito verdadeiro, aquilo que te ilumina, aquilo que você faria mesmo que não fosse pago, aquilo que serve a algo maior que você mesmo, você sintoniza a sua frequência correta. E aqui está o segredo que transcende a mecânica de Maltz. O universo inteiro opera em um tipo de servomecanismo. Vamos chamá-lo de o grande mecanismo. Ele responde à clareza e à frequência. Quando você está vibrando na frequência do seu propósito, o grande mecanismo começa a trabalhar com você. As pessoas certas aparecem. Os recursos que você precisa se materializam. As ideias fluem através de você, não de você. Não é mágica, é ressonância. Você se torna um ímã para tudo que está em harmonia com a sua nota fundamental. A luta cessa e o fluxo começa. Sua perseverança deixa de ser um ato de vontade e se torna um ato de ser. Você persevera da mesma forma que um rio persevera em direção ao mar, não porque tenta, mas porque essa é a sua natureza. Isso nos leva à segunda chave, a prática da rendição. Essa palavra, rendição, nos assusta. Ela soa como derrota, como desistência. Mas na vida cibernética, a rendição é a forma mais elevada de poder. Não é a rendição ao seu antigo eu, mas a rendição ao seu eu superior, ao capitão que se fundiu com o grande mecanismo. É a confiança radical de que, uma vez que você definiu seu destino, sua autoimagem, e sintonizou sua frequência, seu propósito, o servomecanismo, tanto o seu quanto o universal, fará o trabalho. Isso significa relaxar o controle, significa fazer o seu melhor trabalho, plantar as sementes, cuidar da terra e depois soltar a necessidade de controlar o tempo da colheita. É agir com intenção e então se render ao resultado, confiando que o que vier será exatamente o que você precisa. Quando um fracasso acontece neste estágio, você não o vê mais como um erro de navegação, você o vê como um desvio divino, um não que te protegeu de um caminho errado,
uma porta fechada que te forçou a olhar para a porta certa, que sempre esteve aberta ao seu lado. Você para de lutar contra a realidade e começa a dançar com ela. A ansiedade se dissolve, porque a ansiedade nasce da tentativa de controlar o incontrolável. A frustração desaparece, porque a frustração nasce de expectativas rígidas sobre como as coisas deveriam ser. Em seu lugar, surge uma paz profunda, uma calma divertida, um sentimento de ser um parceiro criativo do universo. Neste estado, sua relação com a riqueza muda fundamentalmente. O dinheiro deixa de ser algo que você persegue e passa a ser algo que te segue. Ele se torna um subproduto natural do valor que você emana, da alegria que você sente ao viver seu propósito. Você não trabalha mais pelo dinheiro, o dinheiro trabalha para você, como uma ferramenta para amplificar sua nota musical, para espalhar sua frequência pelo mundo. Você passa de uma mentalidade de conseguir para uma mentalidade de permitir. Você se torna um canal para a abundância, não um recipiente para ela. E é aqui que sua jornada se completa. E é aqui que sua verdadeira missão começa. Você passou por todo este processo. Você desceu as masmorras da sua mente, lutou contra seus demônios, reivindicou seu trono como capitão e, finalmente, aprendeu a se render ao fluxo do oceano. Você não é mais um navio à deriva, você é um farol. Um farol não corre pela costa tentando salvar navios. Ele não grita, ele não se desespera. Ele simplesmente fica firme em sua fundação, gera sua própria luz e brilha. E ao fazer isso, os navios perdidos na escuridão e na tempestade podem ver sua luz e encontrar o caminho para casa. Sua transformação nunca foi apenas sobre você. Foi sobre você se tornar a versão de si mesmo capaz de acender a luz. Agora, seu propósito se expande. Sua prosperidade encontra seu verdadeiro significado. Sua resiliência se torna uma inspiração. Sua vida se torna a sua mensagem. A maneira como você lida com o desafio, a calma que você exala sob pressão, a generosidade que você pratica com sua abundância, a paixão com que você vive seu propósito, tudo isso se torna a luz do seu farol. Você começa a mudar o mundo não pelo que você faz, mas por quem você é. E assim, a jornada de dentro para fora está completa. O ciclo se fecha, mas em uma espiral ascendente. Este é o meu convite final para você. Você fez o trabalho, você se tornou capitão, você aprendeu a dançar com o oceano. Agora, a pergunta não é mais o que eu preciso aprender, mas como eu posso servir. Vá para os comentários pela última vez nessa jornada. Mas, desta vez, não me diga o que você aprendeu. Diga-me quem você se tornou. E responda a esta pergunta. Qual será a primeira luz que você vai acender para outra pessoa? Será um ato de gentileza para um estranho? Será compartilhar sua história com um amigo que está sofrendo? Será iniciar aquele projeto que servirá à sua comunidade? Será simplesmente ser um exemplo de paz e força para a sua família? Declare como você vai começar a brilhar, porque ao fazer isso, você não apenas solidifica sua própria transformação, mas assume seu lugar no grande esquema das coisas, como uma fonte de luz em um mundo que necessita desesperadamente dela. A jornada nunca foi sobre se tornar alguém novo, foi sobre se despir de tudo o que não era você, para que a luz que sempre esteve lá pudesse finalmente brilhar sem impedimentos. Vá em frente, capitão. O mundo espera pela sua luz. E agora, a conversa continua com você. Se você chegou até aqui, significa que algo aqui ressoou com você em um nível fundamental. Talvez tenha sido a ideia do termostato, o teatro da mente ou a necessidade de perdoar um fracasso antigo. Eu quero te pedir uma coisa. Pense em uma única ideia deste conteúdo que mais te impactou. Agora, vá para os comentários e compartilhe essa ideia. E me diga qual será a primeira pequena ação que você tomará por causa dela. Será que você vai finalmente escrever suas crenças limitantes? Vai agendar 15 minutos amanhã de manhã para o seu primeiro ensaio no teatro da mente? Não subestime o poder de declarar sua intenção. Ao escrever, você a torna mais real. E ao compartilhar, sua história pode ser a faísca que outra pessoa precisava. Eu leio cada comentário e sou genuinamente inspirado pelas jornadas de vocês. Lembre-se, você não está consertando algo que está quebrado. Você está simplesmente removendo as camadas de programação que escondem a pessoa magnífica, capaz e próspera que você sempre foi.
A pessoa que você será em 5 anos é baseada nos livros que você lê e nas conversas que você tem hoje. Mas, acima de tudo, é baseada na conversa que você tem consigo mesmo.